Pessoal, bom dia. Tudo bem por aí? Estão me ouvindo bem, me vendo? Ok, vou colocar para apresentar aqui, tá? Para a gente dar início na atividade de hoje. Verifica, pessoal, se a tela já está chegando aí de coroas provisória. Vocês já estão conseguindo visualizar? Tudo bem, né? Então tá bem. Pessoal, o assunto de hoje é dando continuidade. Se vocês perceberem ao final do assunto teórico no bimestre, a gente está procurando fazer uma sequência como se estivesse atendendo o paciente, né? Como se fosse na boca do paciente. Eu procurei mais ou menos organizar as ideias, o assunto, de acordo com a sequência do protocolo que a gente faz na boca do paciente quando vai fazer uma prótese fixa unitária. Claro que a gente deu uma invertidazinha no assunto exame de paciente, nós passamos na última aula, eu já justifiquei para vocês o porquê, porque fica mais fácil o entendimento, né? Nós vamos dar uma recapitulada. Nós aprendemos teoricamente a fazer o preparo, conhecemos tudo que eu preciso para determinar num preparo para que ele fique adequado para receber a coroa protética, né? Aprendemos os núcleos, como é que nós fazemos a desobturação dos condutos já tratado endodonticamente, moldamos o núcleo, né? Aprendemos a moldar com Duralei, direitinho, dar a forminha nele e ele vai para o protético. Depois que esse núcleo vem, principalmente no segmento anterior, quando eu posiciono o núcleo, eu cimento, vou cimentar com cimento fosfato de zinco, né? Não se preocupa com essa parte ainda, porque nós vamos ter ao final a cimentação. Justamente porque eu deixei por final, porque na prótese é o que a gente vai fazer lá por último, né? Aí eu vou falar direitinho como é que a gente usa esse cimento. Mas enfim, esse núcleo metálico, a hora que ele chega do protético, no metal que você definiu, né, níquel, cromo, prata, cobre, alumínio, a gente até falou que a maioria dos núcleos hoje são fabricados, são feitos em cobre e alumínio. Na clínica escola nossa, você vai passar por essa experiência. Como é que eu vou mandar um paciente com um pedaço de metal daquele aparecendo, principalmente se for no segmento num dente anterior, né? Um dente que esteja mais próximo do plano médio. Eu preciso dar um jeito de colocar um provisório ali, alguma coisa provisório para tampar. E eu não gosto muito de usar essa palavra alguma coisa não, porque provisório é uma das fases mais importantes da sequência na construção de uma prótese fixa. Eu gosto muito de uma fala de Pegoraro do livro que a gente indicou para vocês, que diz que os procedimentos de prótese é como se fosse uma corrente, onde existe vários elos, né? Desde o exame do paciente, moldagem para planejamento, preparo, moldagem, confecção de provisório, prova da estrutura metálica, aplicação da cerâmica e a finalização com a cimentação. Ele fala que essa corrente possui vários elos e um dos elos importantíssimo para que essa prótese no final fique agradável é uma confecção bem feita da parte do provisório. Não só o provisório em si vai dar uma boa impressão estética e vai ajudar você a vender o seu produto, em que sentido? Se você faz um provisório bem feito, o paciente fala, poxa vida, né? Mas se o provisório tá bom assim, isso aqui é provisório, doutor? Imagina o definitivo, né? Então você já cria expectativa. Nada de ouvir aquela história, porque tem colega e às vezes alguns de vocês saem com a mentalidade assim, não, provisório tem que fazer razoavelmente
mais feinho, por quê? Porque aí o paciente volta logo para fazer o definitivo. Pelo amor de Deus, que mentalidade pequena de pensar. Nem pensar nessa possibilidade, né? Deve ser feito o contrário. Eu vou fazer o meu provisório o mais bonito possível, porque isso tem um poder de convencer o paciente a tratar com você. A sua mentalidade deve ser essa. Vou fazer o provisório bonito e uma vez fazendo, ele vai falar, caramba, mas esse provisório ficou bom assim? Esse cara é bom, imagina a hora que ele fizer o definitivo, tá bem? Então vamos pensar por esse caminho. Não só nesse fator, porque isso está envolvendo a questão estética, mas um provisório bem feito vai cicatrizar, vai te auxiliar o processo cicatricial ali daquelas áreas cervicais, do periodonto, né? Um provisório bem feitinho, polido, é fator primordial para essa gengiva cicatrizar, adequar e ficar bonito, belo e saudável no final. Hoje, quase todos os professores aí, desses cursos modernos falam muito em estética vermelha, estética branca e estética vermelha, né? Ela é fundamental. A parte periodontal está adequada para que o conjunto, né, a parte clara e a parte vermelha, fiquem em harmonia para você ter uma beleza completa estética. Não adianta nada, o que eu estou querendo dizer? Não adianta nada você fazer o provisório bonito, a cor acertou, a forma, e a gengiva está toda edemaciada, está sangrando, sofrendo, não é? Então não adianta nada. Então, provisórios caprichadíssimo. Então vamos ver lá como é que nós podemos fazer esses provisórios para os nossos pacientes, tá bom? Bom, o material que nós temos disponível aí no mercado são as resinas acrílicas que nós vamos trabalhar, né? Vocês estão vendo aqui um tubo maior marca Dencor. Essa marca é antiga na odontologia, mas muito boa mesmo. Deve ter mais de 60 anos na odontologia, certo? Tem agora, mais recentemente, entrou essas marcas. A VIP Dente, que também fabrica material, que era uma empresa de Pirassununga. Hoje eu não sei se ela está só em Pirassununga. O Duralei. Duralei, quando a gente fala Duralei para a maioria dos profissionais, ele lembra desse potinho aqui, dessa resina vermelha. Porque a Duralei só fabricava essa resina. Uma resina muito boa para esse propósito que eles fizeram a resina vermelha. Agora, recentemente, eles lançaram resinas brancas ou das diferentes cores para fazer provisório. Particularmente não gosto muito dela, as cores dela eu acho que não bate ainda. Ou seja, vocês vão ver que daqui a pouquinho. Tá vendo o número aqui marcado 62? E aqui está marcado 65. Isso diz respeito à coloração. Os potes normalmente de resina, eles fabricam cor 61, que é mais claro, 62, 63... 65, 66, 67, 69 e 81. Na sequência, né, de baixo para cima, do jeito que eu falei, em ordem crescente, vai escurecendo, amarelando, acinzentando mais as cores. Então, ou seja, a cor 61 é a cor mais clara. Hoje tem até 60, que é a cor mais clara que tem. Se você pega uma cor 65 da marca Dencor e vai fazer o seu provisório, ele fica bem agradável em relação à cor 65, padronizado aí da cor da escala Vita, de porcelana, outras cores, as cores de resina, A3, A3,5, né? Agora, essa marca Duralei, ela deixa a desejar. Se você pega essa mesma resina aqui, 62, na marca Duralei, ela fica mais clara que essa. Não gosto particularmente muito. A qualidade da resina é muito boa, porém eles ainda não acertaram esse padrão de cor, não. Mas enfim, para fazer o nosso provisório, nós vamos precisar então dos potes Dapen, pote com vidro, viu? Nada de pote Dapen de plástico para trabalhar, para fazer provisório. Por quê? Porque nós vamos usar o monômero da resina, né, do metacrilato de metila, que você já tem costume de trabalhar. E ele é agressivo, vai aderir, a resina vai aderir no pote, você vai usar uma vez só, pode jogar fora. A resina gruda no pote, no plástico do prótese, no plástico do pote, e você pode jogar fora. Então o pote Dapen tem que ser de vidro. Consultório você tem que ter uns 10, 15 desse baratinho. Cada paciente que chega você vai usar 2. E aí a secretária vai lavando para preparar. Eu vejo vocês lá numa munhequeza danada, chega lá no laboratório às vezes com um pote.
Com um pote nem entra no laboratório para fazer aula prática, hein? É no mínimo 2 que eu peço. Que é justamente para você não contaminar. Um fica com líquido e o outro fica com o pó, né? Aí tem gente que quer usar no consultório um e às vezes um quebrado. Pelo amor de Deus. Pincelzinho bonitinho, pincelzinho não é aquelas escovas de dente de 6 meses de uso, não, que fica tudo aberto assim, que nem sombrinha velha, né? Então, ó, pincel também para usar, bonitinho, né? Lá, a hora que ele estiver esgarçando aí um pouquinho as cerdas, joga fora, compra outro. Né? Lapiseira, que lapiseira a gente usa sempre, e uma espátulazinha para mexer, tá bom? Coroas provisórias objetivo. Funções protéticas primárias. Algumas funções nós vamos falar depois, o próprio slide se auto-explica, eu não vou perder muito tempo, eu vou falar as coisas que são mais, que vocês estão tendo contato pela primeira vez e que vocês não podem ainda definir o que é. Diagnóstico do caso clínico, os objetivos, para que ele serve, né? Além da estética, que nós vamos tampar aquela área que está lá com o metal, ou qualquer alguma outra agressão que você fez, né? Ele pode servir muito bem para te ajudar no diagnóstico do caso clínico, planejamento e confecção da prótese definitiva. Exemplo, o seu João sentou na sua cadeira e tinha um espaço, vamos, como é que fala? Deixar mais complexa a situação, região posterior. E era um espaço onde faltava 3 dentes, mas você consegue trabalhar só adequadamente 2 dentes. Aí o seu João fala, mas era 3 dentes aí, doutor, o senhor colocou só 2. Seu João, não tem jeito, o senhor ficou muito tempo, o espaço fechou. Eu vou colocar aqui, o senhor vai para casa, vê direitinho, vê se acostuma com ele direitinho, se tá bom para mastigar. A hora que a gente for fazer a definitiva, a gente vai se basear nesse projeto que foi feito, com 2 só. Beleza? Pronto. Então, tá vendo que ele está servindo de diagnóstico para você ver se o seu João acostuma, se fica agradável, se fica esteticamente. Se não, ele vai voltar, você vai colocar mais um dentinho, tentar. Ou o contrário pode acontecer. Então, aqui eu estou provando para você que o provisório pode servir. Mesmo a região anterior, né? O paciente, quando chegou para você, reclamou demais do tamanho dos dentes que estavam ali antes, talvez. Você faz agora, seguindo mais ou menos o norte que ele queria, aumentando de acordo com a possibilidade. Fala, olha, esse é um provisório. Você vai para casa, vai ficar com ele, né, alguns dias e nós vamos ver se estiver agradável. Porque hoje é muito coerente que, após instalação de provisórios, principalmente se for provisório múltiplo, que você molde esses provisórios na boca, se o paciente gostou. Você molda os provisórios, fotografa os provisórios. Na hora de mandar o modelo de trabalho definitivo para o laboratório, manda isso acompanhando para que o protético possa copiar essa ideia. Tamanho, forma, cor, vai facilitar a conclusão ou o norteamento do trabalho definitivo. Beleza? Então hoje é muito utilizado e vocês devem, né? Máquina fotográfica hoje em consultório é fundamental, não precisa ser nenhuma, né, top, pode ser o celular mesmo, mas isso vai te ajudar, a fotografia, os provisórios, ficou bom para passar essa ideia para o protético para ajudar ele a confeccionar o definitivo. Não só nessa situação, mas também diagnóstico do caso clínico, às vezes é um dente, um pilar que você está preparando, e que esse dente está com uma sintomatologia dolorosa. Você até acha que é porque ele está com essa sintomatologia porque tinha algum defeito, alguma infiltração. Ao colocar o provisório, isso de repente pode cessar. Então você pode colocar esse provisório e pedir para ele esperar alguns meses ali, um mês, para ver, seu João, nós estamos colocando aqui porque esse dente a gente é estratégico para nós vamos ter que usar ele no planejamento, mas ele não pode ficar doendo. Se ele continuar doendo, nós vamos mandar fazer a endodontia dele. Então, olha só como está ajudando a definir, né? Mobilidade, às vezes tem uma mobilidade, mas ele estava desajustado, né, em relação à oclusão. Então, agora você preparou ele para usar como um pilar, mas segundo os seus conceitos de oclusão, você ajustou ele para que ele não sofra a agressão que vinha sofrendo. Então, deixa alguns dias, um mês lá,
para você ver se cessa toda essa sintomatologia e ele então se torne um elemento primordial e bem indicado para dar continuidade ao caso. Promoção da saúde, recuperação do periodonto de proteção, né? De repente a gengiva por ali está tudo inflamado em volta desse dente, mas é excesso de restauração, falta de restauração que tinha nesse dente. Agora você regularizando, espera-se que esse periodonto possa melhorar. Então ele também está ajudando ali a diagnosticar se essa área vai melhorar com esses procedimentos ou não. Tudo bem? E aí as funções protéticas primárias que eu falei que eu não vou ficar aqui lendo, que a maioria das coisas por si só, por exemplo, ele tem o objetivo de restaurar a anatomia oclusal do dente que você está preparando. Não precisa aqui eu falar nada, né? Ele vai proporcionar uma orientação adequada da força mastigatória. Claro, se o dente estava quebrado, se tinha ausência do dente ali, né? Então por isso, tá bom? A proteção do complexo periodontal, a gente justificou, restauração do contorno anatômico do dente, restabelecimento dos contatos, dos pontos de contatos proximais e oclusais, né? Selamento marginal adequado, restabelecimento correto da superfície oclusal e a extensão cervical correta, né? Encaixando ali dentro do término cervical adequadamente, melhorando esse periodonto. Coroas provisórias, as indicações, indicar com grande tempo clínico, justamente os casos mais complexos, né? Às vezes é uma reabilitação de 8, 10, 12 elementos, e você está colocando para tirar a dúvida dessas questões que nós falamos até agora, para ver se essa bagunça se resolve, né? Então, servindo como elemento de diagnóstico. Treinamento da higiene oral. O seu João sentou na cadeira, mas o seu João era um porquinho para limpar os dentes. E você, não, seu João, o senhor precisa melhorar isso aqui, porque nós vamos colocar uma prótese, o senhor vai ter que usar fio dental, vai aumentar, vai ter que escovar 3 vezes ao dia, usar escovinha passando entre os dentes, senão não tem jeito, né? Apresenta essas coisas pro seu João, tudo direitinho, para ver, e manda ele para casa, marca retornos para ele, para ver se ele melhorou esse aspecto, para ver se dá para dar continuidade no caso ou não, né? Quando eu instalo provisórios e vou deixar ele por grandes períodos na boca, mais de meses, quais são as desvantagens que eu tenho? Pode quebrar, é resina, é fraca, não aguenta, né? Até porque se ela fosse definitiva, ela estava ali reabilitando definitivamente. Por isso que ela está reabilitando provisoriamente. Apesar de várias clínicas, vocês vão encontrar mais N situações de paciente que está com provisório e fala, quanto tempo está aí? 5 anos. Ah, mas isso aí não era provisório. Não, paguei caro isso aqui, o doutor não falou nada não que era provisório. Vocês vão ver muito provisório definitivo, que a gente apelida de definisório, né? Que é aquele dente que era provisório e que o dentista vendeu ele como provisório. Mas enfim, não se deve. Aí a gente chama de definisório. Brincadeira, né, gente? Ninguém vai pôr isso em prova não para mim. Eu vou fazer um definisório. Se eu deixo por muito tempo, pode ocorrer fraturas, né? Pode quebrar, porque a resina, principalmente a área oclusal, não aguenta. Fratura com muita facilidade ali a nível cervical. Não muita facilidade, né? Mas é mais frequente. A nível cervical, quebrar um pedacinho lá embaixo, você ter a necessidade de refazer aquela área, de consertar. E dá para consertar sim, porque a resina você pode quebrar, fazer qualquer coisa nela e acrescentar mais resina que ela adere bem, né? Se tem esses defeitos, pode levar à inflamação gengival e à recidiva de cárie, tá bom? As falhas mais comumente encontradas são deslocamento, porque o cimento perde a efetividade dele ali, você colocou um cimento provisório, vamos aprender isso também, que você não vai colocar um cimento permanente, em algumas situações sim, mas esquece isso, nós temos que aprender que provisório combina com cimento provisório. Depois, essas particularidades, no momento adequado, a gente cita, quando a gente inverte. Pode ter deslocamento, soltar, né? Você vai ter que recimentar. Desajustes ou fraturas marginais, é o que a gente falou, pode acontecer, você tem que reparar ali, porque se você não reparar, a gengiva cresce ali, e tem problemas, né? Sangramento, barará, barará. Contatos proximais inadequados, pode também desgastar, né? E pode mudar a coloração, quebrar um pedacinho e ficar deficiente a estética. Característica dele, proteção pulpar, sim.
A superfície do preparo deve ser limpa, principalmente quando estiver trabalhando sobre dentes íntegros, dentes que não foram tratados endodonticamente, nós temos que ter esse cuidado, né? Lavar com água de cal. Terminou o preparo em um dente não tratado endodonticamente. Vamos jogar uma aguinha de cal, um otosporin. Eu acho que vocês usam otosporin na endodontia, né? É um anti-inflamatório. Passa ali porque você cortou prolongamentos odontoblásticos. Então é importante ter esse cuidado. Um verniz, né? Só que vocês usam verniz. Não sei se vocês usam verniz ainda na dentística, que vocês fazem amálgama. Alguém me responde aí só pelo chá, se sim. Ou não? Vocês aprendem na dentística a fazer amálgama ainda? Acorda, gente. Umzinho. Ei, Greislane, obrigado, viu? Salvou a galera aí. Eu achei que todo mundo estava dormindo. Eu já ia soprar daqui para lá, fazer barulho. Então, vocês devem utilizar verniz, né, ainda. Então, verniz é um material bom para a gente proteger esse dente que você preparou para receber essa coroa, tá? Irrigação durante a polimerização. Durante a confecção do provisório, vocês já devem ter mexido com resina com o professor Ramiro e ela tem como é que fala? Um evento dela que acontece durante a polimerização é exotermia de polimerização, né, ou de presa, que é a liberação, nada mais é do que a liberação daquele calor, e isso é absurdo na boca, né? Já pensou você colocar lá num dente, acabou de preparar o dente, um dente íntegro, e vai fazer um provisório e deixa a resina lá, esquece? Isso pode levar até um problema pulpar. Desculpem, devido a esse calor. Então, sempre sobre irrigação abundante, na hora que estiver fazendo o provisório, para não aquecer o dente, o remanescentezinho que sobrou lá. Adaptação marginal, precisa, vamos reembasar, vamos aprender a técnica direitinho, para evitar infiltração, né? A gente vai perceber na hora que começar a fazer prótese, que a maioria dos eventos negativos que acontecem em uma coroa acontece ali a nível cervical, calcanhar de Aquiles da prótese, né? O término cervical. Infiltra, sensibilidade, recidiva de cárie, enfim. Então vamos cuidar disso aí. Justamente porque a adaptação marginal, né, pode infiltrar, pode aparecer hipersensibilidade, cárie e inflamação gengival. Hipersensibilidade muito comum quando você termina o dente, que não foi tratado endodonticamente, põe uma coroa provisória e às vezes ficou deficiente a cimentação ali, ou passou algum tempo e perdeu-se esse cimento. Começa a infiltrar e aí a dentina está exposta ali. Aí ele começa a ter sensibilidade. Por isso que, quando você preparar um dente que não foi tratado endodonticamente, ou receber um paciente que chega e fala, mas eu fiz isso aqui, mas esse dente está doendo, e tiver com provisório, não se desespere. Às vezes você faz a radiografia e não tem indícios nenhum, não tem sinais de necessidade de tratamento endodôntico. Primeira coisa, para tirar dúvidas, recimenta. Porque de repente foi o cimento que saiu ali de baixo, o cimento não está vedando adequadamente, está levando o órgão, o restinho, a essa sensibilidade, para não te confundir. Colocou o cimento, recimentou, o freguês, o seu João, doutora, mas resolveu meu problema, parou de doer. Pronto, você tem certeza que era alguma deficiência de desadaptação ali, de cimentação, alguma coisa assim. Não precisa desesperar e já querer fazer o canal desse dente, né? A hipersensibilidade pode ser por esse motivo, mas pode ser também por uma oclusão forte que você deixou ali, não ajustou, né? Por hábitos parafuncional, esse paciente morde prego, morde caneta, range os dentes, sei lá. Ou às vezes ele pode ter uma dieta ácida, né? Eu até acho que eu falei para vocês que o meu pedreiro estava conversando com ele na escada e ele com os 3 pregos na boca, né? Segurando e conversando. Eu falei, eu não estava nem... Primeiro tem esse problema oclusal ali, né? Mas eu estava preocupado e já tive histórico. Eu não. É notícia. O paciente, na hora de respirar, prego menor, às vezes deglutir. Olha pra você ver o risco, né? Então, é só um adendo aí a situação. Como proteção periodontal, então, adaptação cervical sempre lisa, polidinha, para favorecer. Porque uma vez você fazendo isso, você vai permitir um perfil de emergência plano, né? Não é só fazendo isso, esse polimento. Aqui o contorno
a gente está querendo dizer aqui no perfil de emergência é que o dente, a medida... O que é perfil de emergência? É a maneira que o dente emerge do sulco gengival, lá embaixo, no cervical, certo? Do jeito que ele sai para cima. Ele sai em uma forma plana. É bom a gente repetir isso, porque a maioria de vocês, quando vai fazer ali a nível, uma classe 5, né? A nível cervical na vestibular, tem uma mania de, às vezes, deixar muito convexo ali, né? A gente tem essa ideia, e nada, o dente na verdade sai mais plano, depois é que ele aumenta, engravida um pouquinho, certo? Isso é importante, mas que bobagem isso aumentar um pouquinho. Gente, importantíssimo você observar esses detalhes, principalmente a hora que estiver fazendo a coroa definitiva, a coroa de porcelana, porque não é só se preocupar com cor, não. Coitado daquele dentista que pensa que para acertar a beleza estética é cor só. Mentira. Forma é importantíssima. A forma do dente, se você não fizer ela adequada, não adianta se acertar a cor que vai aparecer alguma coisa ali esquisita. Tá esquisito, não tá combinando. Tá bom? Então é muito importante, né, o contorno e se preocupar para não determinar um sobre e subcontorno. Sobrecontorno, coroinha grávida, barrigudinha, aumentada. E subcontorno, deficiente, né? O contrário. Então isso é muito importante. Em relação à meia proximal, deixar o espaço para a papila. Isso aqui a gente está lembrando, muitas das vezes tem um dente próximo do outro, mas ficou muito tempo sem o dente. Então ele tem uma tendência de, se ele tiver quebrado a cervical, principalmente se os dois, um tentar querer entrar um dentro do outro, ou seja, ficar pertinho. Se chega dois dentes que estão perdidos assim, o ideal é que você ponha uma borrachinha, faça uma cirurgia de aumento de coroa, qualquer coisa, ou usando a ortodontia, para separar novamente, porque ele invadiu ali o espaço papilar, está próximo um do outro, é difícil de você, inclusive, determinar o término. Então, melhor é colocar qualquer coisinha, até procedimentos com borrachinha, afasta isso muito rapidamente. Não sei se o professor Léo Anísio comenta isso com vocês, mas às vezes a colocação de borrachinha entre esses dentes já ajuda a afastá-lo, que deveria ser um procedimento inicial, para depois fazer o procedimento protético ali, certo? Higiene oral e controle de placa, né? Que a gente já falou, mas aqui tudo no sentido de motivar o paciente, de falar para ele da necessidade. Seu João, estamos colocando uma prótese no senhor, uma coroa, 4, 5, 6 coroas. O senhor precisa limpar isso aqui, cuidar direitinho. Isso aqui não é que nem o dente, não. Por melhor que seja, por mais bonito que ela fique, há necessidade do senhor higienizar mais, porque não é lisinho como o esmalte que existia aí antes. Então o senhor precisa cuidar disso aí, certo? Além dessa motivação de você ter esse cuidado, é claro, né? As coroas têm que ser bem adaptadas e polidas, com contorno e formas corretas. Tudo isso que a gente falou, para que isso também ajude, né? Que adianta você pedir isso tudo, puxar a orelha do seu João, para ele tomar esse cuidado maior, escovar mais vezes, e você fazer um provisório sem polimento, todo áspero, aonde vai paralisar sujidade, né? Sujeira vai ficar ali, detritos com muito mais facilidade. Aí tudo isso colabora negativamente. Não combina com as exigências que você está propondo para ele, está exigindo. Provisórios como tratamento periodontal, eliminar próteses deficientes, profilaxia, instruções de higiene, substituição de restauração com falhas marginais, melhora do tecido periodontal e cirurgia. Isso tudo que está aí é o seguinte: paciente sentou na sua cadeira, porque muitas pessoas têm essa ideia, sentou com essa bagunça, com defeito de restauração, com gengiva inflamada, com cárie, e você fala, nossa, primeiro, senhor João, o senhor precisa passar por um outro profissional, uma colega que trata das doenças da gengiva, o senhor precisa primeiro passar lá para depois voltar aqui para eu fazer, mesmo sendo clínico geral. Gente, mentira. Primeiro, você deve atuar ali o máximo possível, melhorando essa bagunça que está aí. Não precisa nem fazer coisas definitivas. Mas se tem um excesso de restauração, procurar tirar. Se tem falta de restauração ou cárie, refazer ali. Nem que for em caráter provisório. Aí depois encaminhar esse paciente para o periodontista. Por quê? Porque toda essa regularização dessa situação ou essa melhora nessa situação vai colaborar nos procedimentos periodontais. Não adianta nada o periodontista ir para lá claro, ele deve refugar isso aí. Ele deve devolver esse paciente para você regularizar essa situação primeiro,
para depois ele fazer, porque tudo isso vai ser orientador do processo cicatricial, aonde ele for mexer ali para resolver essa situação. Tá dando para entender? Então eu estou só chamando a atenção nesse sentido. Tudo que você vê de muito na cara, muito errado, a não ser que seja procedimentos periodontal já propriamente dito. Mas muitas dessas situações devem ser em consequência de alguma coisa errada que está, excesso de restauração, dente quebrado, gengiva está invaginando ali, deficiência de escovação. Então essas questões precisam ser conversadas, manda para o periodontista depois, porque tudo isso vai ajudar a normatizar essa situação para ficar preparado para você fazer a prótese. Gente, aprende uma coisa, prótese fixa, qualquer tipo de prótese, é o último procedimento que vai ser feito na boca do nosso querido paciente, da boca do seu João. Para o seu João ter condição de colocar uma prótese, todas as outras situações das áreas de especialidades odontológicas têm que estar resolvidas. Cirurgia, endodontia, periodontia, sei lá, ortodontia. Deu para entender? A prótese é o final. Por isso que na clínica, a gente usa muito um termo quando o paciente vem para fazer a prótese, a boca está limpa, está pronta, certo? Porque precisa estar. Bom, orientação dos procedimentos cirúrgicos. Por quê? Porque você fazendo tudo isso vai ajudar, então, na orientação dos procedimentos cirúrgicos. Controle da posição definitiva da margem gengival após cirurgia, né? Ou seja, se precisou de cirurgia periodontal, depois num dente que você vai preparar de pilar, é bom esperar 60 dias para ver aonde vai paralisar esse tecido, né? Para não correr o risco de você fazer um término cervical que hoje você pensou que deixou subgengival, aí essa gengiva cicatriza, passam alguns dias, o seu término que estava sub, hoje está supra, e aí você já mandou fazer a coroa. Então, esperar acontecer tudo isso para você dar andamento aos procedimentos protéticos. Avaliação do grau de mobilidade, né? Claro, vai ter que avaliar se é um pilar que você achou que dá para aproveitar, fez tudo bonitinho, nesse sentido que eu estou falando, tinha uma cárie, tinha excesso, tirou, mandou para o periodontista para ele realizar toda a limpeza ali da parte periodontal para ver se você salva esse dente que você está querendo usar ele como pilar, né? Então vamos ver se daqui a alguns meses, né, se ele volta com essa mobilidade diminuída, né? De repente não, de repente você vai chegar à conclusão aí que vai ter que fazer a exodontia dele, fazer outro planejamento. Mas enfim, precisa de todas as situações. E aí nós vamos já estamos chegando aqui nas técnicas de se fazer, né, as coroas provisórias propriamente dita. Eu vou descrever para vocês algumas técnicas, não vou descrever todas, que são muitas que tem aí na literatura, mas com certeza as 3, 4 ou 5 técnicas que a gente passar, dá para você resolver todas as situações de necessidade do seu paciente. Tudo bem? Moldagens das provisórias para orientar o técnico. A gente já falou disso, mas hoje está muito comum, né? Fez os provisórios, ficou legal, vou moldar, fotografar e vou mandar para o técnico em prótese para que ele possa reproduzir as coroas definitivas o mais próximo possível daquilo que eu consegui e que eu consegui colocar no paciente, que eu deixei satisfeito, né? O paciente está satisfeito com o tamanho, com a forma, né, do que foi colocado. Então vamos procurar copiar isso aí, né, no material melhor. Os provisórios podem servir para condicionar a gengiva, principalmente segmento anterior, para o paciente que chega faltando 4 dentes. É muito comum, se ele ficou muito tempo sem esses 4 incisivos, a perda papilar ali, né, entre um dente e outro. A gente precisa dar uma trabalhadinha, às vezes, para simular o crescimento de uma papila ali, para melhorar aquela questão, principalmente dos black spaces, dos espaços negros que ficam entre um dente e outro, né? Eu acho que é isso que a gente tem. Sim, Olha só, exemplo, estou dando exemplo dessa situação. O paciente chega, ele já tinha os 2 núcleos aqui, né? Às vezes, pelo aquele jeito aqui, esse slide é de fotografia, né, de livro, mas ele já tinha até uma prótese posicionada aqui. Porém, o colega não deve ter tido cuidado. Olha só. Para condicionar o tecido, o que se faz? Faz novos jogos de provisórios, 6 dentes. Tá vendo a gengiva aqui como é que está agredida? Intencionalmente, com broca. A gente entra com a broca, anestesia isso, entra com broca
É uma broca Trimmers. Trimmers é o nome a marca dessa broca. Ela não precisa cortar com bisturi, né? Entra com essa broca, ela dá uma abrasionada aqui no tecido, sangra muito isso, certo? Mas ó, aí depois disso aqui, faz os provisórios adaptado, pressionado. Marca uma semana, 15 dias, ele volta, você enche um pouco mais de resina ali na cervical, tira os provisórios, enche, põe. É um condicionamento gradual do tecido periodontal. Isso vai pressionando, tá vendo? Tá vendo como é? A ideia é formar um pouquinho de papila aqui mais já cicatrizado na frente, ó, crescendo aqui, né? Vai vaginando essa área para que eu tenha uma presença de papila, porque antes esse rebordo estava reto. E aí fica a presença dos espaços dos black space, né? E você faz assim até conseguir, né? O que você conseguir. Para que depois dos provisórios prontos, olha lá, né? Que legal que tá. Tá dando a ilusão ótica que os dentes estão saindo de dentro do alvéolo. É isso que a gente quer. Se não tivesse feito isso, ó, essa ponta aqui, essa ponta de papila não tinha um buraco aqui. Ah, professor, mas eu não posso pôr resina? Não, se você põe resina, o seu dente vai ficando quadrado aqui. O dente não converge, não vai convergindo. E, verdadeiramente, o dente converge para a cervical. Vocês ficou confuso aí a minha explicação, porque eu quero convergência. Se eu deixar quadrado, o dente não vai convergir. Vai ficar quadrado, você já vai errar na forma, né? Então, ó, bonitinho. Depois de passado um tempo aqui, ainda mais com os provisórios liso, polido aqui, você pode moldar o caso, porque aí o protético vai acompanhar. Olha aí uma indicação, não fez, ficou agradável? Eu moldo isso aqui, fotografo e mando para o protético, para ele seguir a forma, fazer tudo igualzinho. Claro que só o material que vai ver melhor, que é a porcelana, mas a forma, a largura, o comprimento, o trespasse vertical, o overbite, né? Tudo seguindo, para que você possa ter sucesso. E aí vamos entrando nas provisórias propriamente dita. Técnica de confecção. Tem a técnica direta. Basicamente, hoje nas escolas a gente ensina técnica direta e indireta. Indireta eu acredito que nenhum de vocês vão fazer aqui. Vocês vão chegar à conclusão por quê? Porque é mais demorado. E a híbrida também a gente nem fala muito, que é mais complexa, mas dá. Depois, claro, que você estiver fazendo só prótese especificamente, aí você aprende tudo, porque em algumas situações você também usa essa. Mas nosso carro-chefe é esse aqui, nós vamos fazer, e com essa situação aqui, dá para eu resolver 100% das minhas necessidades. Tá? Dentro da direta, nós vamos aprender a fazer provisório por técnica de moldagem prévia, provisório com faceta pré-fabricada, usando pino e sem pino, provisório por técnica de bolinha e provisório com dente de estoque. Casca de ovo, não. Vamos lá. Técnica direta. Quando eu falo técnica direta, eu falei técnica direta e indireta ali atrás, né? Se eu estou falando técnica direta, é porque eu vou fazer o provisório diretamente na boca do paciente. Ele já vai sair com o provisório prontinho, já vai embora, que é a mais vantajosa, né? Vantajosa nesse sentido de tempo. Técnica indireta, obrigatoriamente eu vou moldar. Preparei o dente, eu moldo e vou mandar para o protético fazer. Então logo dá para ter ideia que não vai ficar pronto hoje, né? Vai ter que ficar para depois. Então daqui a pouco nós vamos discutir as vantagens e desvantagens disso aí. Técnicas diretas, vantagens, facilidade de fabricação, entre aspas, né? Tem gente que apanha para fazer um provisório que eu nunca vi. Mas tudo bem. Direto na boca. Tempo clínico curto, direto na boca. Facilidade de preparo, entre aspas também, né? Permite fácil modificação dos contornos, da forma e da cor. Opa, o provisório ficou grande, corta de broca. Ficou escuro, eu posso trocar, fazer outro. Então, existe, né? Um ângulo incisal distal está muito quadrado, eu posso arredondar. Então, claro, isso é fácil de ajeitar. Desvantagem, alteração de cor a curto prazo. É um dos problemas daquela resina que a gente mostrou lá no começo, as resinas acrílicas ativada quimicamente. Tem a ativada quimicamente e tem a ativada termicamente. A ativada quimicamente é essa que vocês devem ter usado do professor Ramiro, que endurece, polimeriza rapidinho ali na bancada. A ativada termicamente, ela precisa ir ao fogo, precisa ser feito cozimento dela. Tá? Então, essa que nós utilizamos autopolimerizável, ela tem esse grande problema, vai passar ali meses, questão de meses.
já vai começar a alterar a cor dessa resina, vai ficar mais amarelada. Por quê? Porque devido a alto grau de porosidade, ó, tá vendo aqui alta porosidade, ela pigmenta o alimento, sujidade, vai impregnando ali e vai modificando essa cor. Durabilidade limitada, é mais limitada. Passíveis de provocar reação pulpar, por quê? Porque nós estamos mexendo pó líquido ali e levando para a boca, né? Devido à exotermia de polimerização que a gente já falou. Por isso, bastante cuidado na hora que estiver fazendo o provisório na boca para manter sob irrigação bastante água para não aquecer o pilar lá que foi preparado. Favorece a irritação gengival pela ação do monômero livre. O monômero ele não evapora, não vai embora tudo, o material ficou duro, não, ele ainda fica evaporando ali na boca, tá? Então, devido a isso, pode promover uma reação gengival pela ação do monômero livre, presente no processo de autopolimerização. E menor resistência física, né? Mais fácil de fraturar. A técnica indireta, e presta atenção, é aquela que eu vou moldar o dentinho, vou moldar o núcleo, o pilar lá na boca do paciente e vou mandar para o protético fazer. Vantagem, durabilidade maior. Integridade marginal, né? Porque o protético fez lá no modelinho, você vai reembasar aqui na boca, o ajuste vai ficar bem melhor. Mais resistente, a resina termopolimerizável são mais resistentes. A estética melhor, né? Ela dura mais, ela não tem, ela tem também, mas não é tão rápida a perda da coloração como a resina ativada quimicamente. Por esses fatores, é de se esperar que ela vai promover uma manutenção da saúde periodontal melhor, né, do que a outra. Tempo de ajuste clínico é menor porque o protético fez lá e ele manda tudo mais bonitinho, mais ajustado. Então, o tempo de ajuste clínico vai ser menor em relação à técnica direta. Desvantagem, custo. Você vai ter que pagar o protético. Ele vai moldar. A outra você mesmo fez, né? Mais rapidinho, tudo bem. Essa você vai ter que pagar o trabalho do laboratório, porque é mais complexo, precisa de moldagem, né? Moldagem de trabalho. O tempo clínico é maior porque você vai mandar para o protético. E todos os casos que eu acho aqui, insisto, então, a principal motivo de talvez você não querer fazer, é porque se eu vou fazer uma provisória por técnica indireta, há necessidade de eu fazer uma provisória por técnica direta, concorda? O paciente está ali, você decidiu em fazer por técnica indireta, mandar para o protético. Mas como é que você vai mandar ele embora para casa sem o dente? Então, todos os casos, vai precisar das duas. Você vai fazer uma por técnica direta agora para ele ir embora, vai marcar ele daqui 2 dias, 3 dias, uma semana, enquanto o protético faz a outra, para vir e trocar. Uai, professor, mas então qual que é a vantagem disso? Quando que eu uso isso? Na verdade, a gente usa essa situação principalmente quando é um paciente bastante que você precisa enxergar outras coisas, melhorar o periodonto, por exemplo, né? E quer deixar mais tempo esse provisório na boca, de repente 6 meses ou mais, então seria prudente você fazer um provisório por essa técnica. Então você faz hoje só para resolver até a semana que vem você coloca a definitiva, manda ele embora para observar outros detalhes. Deu para entender? Técnicas, molde de alginato, moldagem prévia. A técnica de moldagem prévia eu posso usar como moldagem, o material de moldagem eu posso usar o alginato e posso usar também os silicones. Qualquer material elastomérico, mas o que é mais comum, utilizar um silicone de condensação, que é o mais barato do grupo, né? Certo? Molde com alginato casca de ovo, não vou falar muito disso, que é mais complexo. A matriz de plástico também não. Técnica da bolinha, nós vamos fazer do dente de estoque. As prensadas não vamos falar. Prensadas com estrutura metálica. Essa aqui justifica o provisório grande de 8 elementos aí, passa uma prótese fixa, né? O paciente precisa ficar aí, vai ficar uns 40 dias, 45 dias até a metalocerâmica ficar pronta, aí justifica você colocar uma infraestrutura metálica no meio dessa resina para resistir um pouco mais. Tudo bem? São trabalhos mais complexos e que só a nível de especialidade, né, o protesista vai ter necessidade. As pontes fixas maiores que vocês vão fazer na clínica, que normalmente a gente autoriza, serão de no máximo 3 elementos e que não tem necessidade de colocar essa infraestrutura metálica. Só de resina dá conta, tranquilo.
Vamos então iniciar as técnicas propriamente ditas, iniciando pela técnica da faceta pré-fabricada. O que eu preciso para isso? Eu preciso da seleção de um dentinho de uma faceta pré-fabricada, né? Essas facetas é a vestibularzinha do dente. Normalmente, por isso que eu pedi na lista de vocês receberam, é uma placa de dente, acho que no modelo A26 ou A25 que eu pedi. A gente desgasta a palatina dele e faz. Isso é o que é mais corriqueiro. Essa técnica ela é joia porque você aproveita toda a face vestibular desse dente que já veio pronto. É mais fácil você fazer. É uma das técnicas mais utilizadas nas situações principalmente de necessidade no segmento anterior dos dentes. Tá? Claro, você vai ter que ter feito o preparo protético, né, no dente, vai lubrificar o dente, vai cobrir com resina. Na verdade, que são os passos que eu vou seguir, eu acho que eu vou falar na parte prática agora, não tem necessidade, mas seria mais ou menos um roteirozinho de sequência que você vai fazer com o dentinho. Vamos lá? Então, provisório com faceta de dente de estoque. Vamos ver até onde dá para a gente chegar. Esse paciente nosso, ele me procurou, e isso vai ser muito comum, por isso que é primordial aquelas plaquinhas de dente, você ter no consultório, é uma variedadezinha, mais à frente a gente clareia isso, ou até na próxima disciplina, o professor Frank, porque esses dentes existem pronto, né? Vocês compraram. É você comprar alguns modelos, lembra sempre assim, ó, a plaquinha de dente está voltado para você, você está lendo. Do lado esquerdo vai estar o tamanho do dente, e do lado direito, que tiver escrito na plaquinha, diz respeito à cor. Normalmente vem assim, A2566. Então essa placa, o modelo é o A25, a cor é a 66. Mas tem N modelos e N cores. Tem 3P, 4H em modelo, 266, 3M, 3C, enfim. Mas é bom você ter uma variedade de tamanho e de cor, porque normalmente esses casos aqui só aparecem à noite, né? À noite ou de madrugada, ou fim de semana, só aparece não, aparece com bastante frequência, né? As emergências. E aí você não tem uma plaquinha de dente desse, dá um trabalho danado, até tá para resolver, mas demora muito, né? Enfim, tenha sempre isso no consultório ali de reserva, de estoque, para que nessas situações, claro que se ficar um pouquinho diferente a cor, o paciente, quanto mais aproximar, melhor. Você vai ganhar o paciente. Aquilo tudo que a gente falou no começo. Mas se for uma emergência dessa e não tiver idêntico, não tem problema, ele vai passar por cima. O importante é fechar esse espaçozinho para ele, com certeza, né? Aqui ele apareceu dessa maneira, dente fraturado, estava a nível cervical. Graças a Deus, acho que esse caso aqui estava tratado endodonticamente, porque a primeira coisa que você vai avaliar aqui é se existe tratamento endodôntico ou não. Até porque se não existe tratamento endodôntico aí, ele provavelmente chegaria com dor aí, né? Mas aí você pergunta, professor, mas e se não foi tratado endodonticamente, o que eu posso fazer? Dá para eu fazer o provisório aí sem o tratamento endodôntico? Dá. Se anestesia, se não fosse feito tratamento, se não tivesse sido feito tratamento endodôntico, você ia anestesiar, entra aqui no conteúdo pulpar, tira, né? Ele aqui, só para criar uma situação para você colocar um pino aqui dentro, que você vai ter que colocar um pino em caráter provisório, vocês vão ver na sequência. Porque, aí faz o provisório hoje para ele, põe uma medicação aí, né, um oposporinho, não sei o que vocês usam de medicação aí no canal, em caso de bio ou necro, né, aí vocês usam os conhecimentos da dentística, põe uma medicaçãozinha ali, instala o provisório com o pino. Aqui tem que pôr um pino, né, porque não tem como parar, eu tenho que pôr um pino aqui obrigatoriamente no canal, para essa coroa parar, e põe com esse, você vai ver que a gente vai fabricar ele com pino, ao final encaminha ele para o endodontista ou você mesmo vai fazer, hoje é sábado, vai começar esse tratamento na segunda-feira, se quiser começar hoje, tudo bem, já fazer a biomecânica ali, se for você que vai fazer, mas se você for mandar, você ia fazer isso que eu estou norteando, só tira um pouquinho ali, anestesia, põe o pino, a medicação e já encaminha para o endodontista, na segunda-feira o endodontista, sendo você ou não, vai remover esse provisório com facilidade, porque o cimento é provisório, e vai dar continuidade ao tratamento endodôntico. Ao final da sessão de segunda-feira, ele volta, põe a medicação, volta a esse provisório. E vai fazendo assim até o final no dia da obturação. Obturou, aí tem que fazer um outro provisório, né, ali, às vezes dá até para aproveitar esse mesmo, porque aqui certeza vai ter que confeccionar um núcleo metálico fundido,
vai ser o definitivo, para depois as coroas de porcelana. Tudo bem? Mas vamos lá. Para fazer esse provisório, eu precisaria do dentezinho de estoque, a resina acrílica ativada quimicamente na cor selecionada, os potes Dapen, a broca 717 que eu pedi para vocês, os pincéisinhos decentes 0 ou 00, vaselina, um pino pré-fabricado. Esse pino aqui na casa de material odontológico você vende, você compra ele separado, a gente compra 20, 30 de uma vez para deixar lá no consultório também, é prudente deixar isso guardado para atender essas emergências. Disco de lixa e carbono, essas coisinhas sempre você tem guardado no consultório para fazer essa situação. Vamos lá. Olha o dentinho, tá vendo que eu falei? Ó, desse lado aqui 2D, modelo 2D, cor 67, nessa marca de dente. Tem outras marcas dente da Dentron, da Ivoclar não, a Ivoclar é o dente mais caro que existe no mercado, é só para prótese definitiva. Mas esse aqui dá muito bem. Quanto que é uma plaquinha dessa? Deve ser R$12, R$10, acho que nem isso, né? São uns dentes sem vergonha que tem aí. O que a gente achou que ficaria mais próximo, claro que ainda não está legal, mas isso nós só vamos conseguir na cerâmica, ainda mais com o dente acinzentado desse aqui, né? Isso aqui leva mais para a coloração C, né? Aí a gente tinha esse aqui, vamos tirar um dentinho desse aqui da plaquinha, desgastar e adaptar, né? Vamos ver. Olha lá, posicionando ele. Ele ficou mais longo, mais comprido, claro, né? Sempre que acontecer isso, você vai desgastar. E qual que é o ponto de eleição para você desgastar? A preferência cervical. Porque é o que vai ficar mais escondidinho. Procura, e essa técnica, ela diz isso mesmo, a vantagem dela é porque você evita de tocar a face vestibular. Então evita de tocar, porque a beleza, para aproveitar a beleza da face vestibular. Por palatina não vai aparecer, você vai ter que colocar resina, pode cortar. Cervical também você vai ter que mexer para reembasar. Então a preferência do corte sempre é aqui, nunca em borda incisal, porque aí fica feio. Tá? Olha lá, uma outra vista. O pininho que eu preciso, que existe para vender, o dentinho, eu vou cortar ele aqui, vou fazer uma canaleta para encaixar nele. E a broca que eu pedi para os senhores, nós vamos usar na prótese fixa, que é a broca 717 para peça reta, né? PM, peça de mão. Você trabalha em baixa rotação com ela, na peça reta. Aí, então, desgastando o dentinho, ó, abrindo a canaleta, ajuste em cervical, cortando ali, né? E vou experimentando. O paciente está ali na cadeira, certo? Vou experimentando até a hora que ele ficar simpático, né? Um contornozinho lá em cima, né? Subgengival. Lá eu fiz um preparozinho do remanescente, né, ajustando se tem algumas irregularidades para me facilitar a adaptação do meu provisório nessa área. Ó, provisorinho desgastado então. As brocas de largo, vocês já aprenderam, eu vou remover o conteúdo endodôntico dele. Então, se é você que vai já fazer a definitiva o núcleo, para ganhar tempo, eu já desobturei o conduto ali. Os dois, já, como eu tinha radiografia, fiz a radiografia, eu já desobturei os 2/3. Ô professor, mas eu não tenho radiografia, estou com pressa, queria só resolver endodonticamente. Entra só um pouquinho então, para você ter condição de colocar o núcleo. E depois você tira a radiografia e faz as outras coisas seguindo as orientações dos protocolos corretos, né? Mas no caso aí eu acho que a gente já tinha. Então, para adiantar então, ó, já estamos desobturando. Certo? Só em caráter provisório. Não vem aqui ao caso repetir a técnica do endodôntico que nós já aprendemos na aula anterior. Né? Vamos chegar ali nos 2/3. Por quê? Porque você se preocupa em fazer o provisório hoje. Quando for segunda-feira, nesse caso, que não vai ter necessidade de fazer o tratamento endodôntico, eu vou tirar esse provisório e moldar um núcleo em Duralei, no vermelhinho, naquele material vermelhinho, para mandar o protético fazer. Aqui eu estou posicionando o núcleo que já vem pronto, pré-fabricado, provisório. Eu vou adequando ele. Se precisar cortar aqui, eu corto. Normalmente a gente corta na ponta dele lá para ele entrar um pouquinho mais. Tá? Porque eu preciso ter espaço para o disco de carborundum, lixa, vou cortando, afinando se precisar. Ó, o ideal é que ele fique assim. Manda o paciente fechar a boca para enxergar se existe um espaçozinho para você passar a coroa.
Beleza. Claro que ele está entrando ali razoavelmente, ele está desadaptado, porque se a gente mexeu com broca, né? Mas não tem problema. O dentinho posicionado lá onde eu fiz aquela abertura por palatina, ver se ele está encaixadinho. Olha uma vista palatina, né? Posso. O que eu vou fazer agora aqui? Eu vou acrescentar com resina. Que resina? Resina acrílica, é mais fácil. Tem gente que se mete a fazer isso com resina foto, tudo bem, mas é mais trabalhoso. Muito mais trabalhoso. A resina acrílica ela é própria para isso aí. Espatulando. Uai, professor, mas você falou que os potes tinham que ser de vidro, você está de plástico. Mentira, meus potes aqui são de silicone. Melhor do que de vidro. Silicone não adere. Os potes de silicone também está autorizado a utilizar. Porque é fácil. A secretária adora isso aqui, né? Porque depois é só você apertar aqui, o resto que sobrou lá sai limpa com facilidade. Enquanto que mesmo de vidro soltando, mas se você esquecer, ele fica lá. Aí você tem que pôr água, fazer uma força com o instrumental, aí a secretária xinga um pouco. Elas gostam disso aqui porque aperta aqui do lado a resina, mesmo que você, depois que acabou o procedimento, limpa com facilidade. Mas potes de silicone está autorizado ao procedimento. Aqui eu estou passando um pouquinho de resina no pino, para melhorar a qualidade de adaptação dele em relação ao conduto que eu fiz, para ele adaptar melhor. Isso vai me garantir uma retenção melhor, uma segurança do provisório melhor. Aí eu envolvi, é difícil a resina grudar em metal, mas ela fica aí um tempinho. Então eu envolvi e levei o pino primeiro, porque aí essa resina ajuda a conformar o conduto que você preparou ali, né? Para ter dificuldade de sair. Mesmo sendo provisório, não pode ficar saindo, soltando. Gente, é claro que antes de fazer isso aqui foi vaselinado o interior do conduto para a resina não aderir. E aquela ideia que a gente passou lá no Duralei, quando você estava moldando o conduto, segue-se a mesma. Vou brincando com a pinça aqui, ele em posição, antes de polimerizar, tirando e recolocando. Tira e recoloca. Não precisa tirar ele tudo daqui. Mexe com ele. Por quê? Porque se eu fizer essa manobra, ele não adere aí no interior. Daqui a pouquinho, a hora que polimerizar, eu brinco com ele, ele sai facilmente. Olha aí, posicionando, certo? Ok, um pouquinho até de excesso de resina ali, não tem problema. Olha lá, tirando. Tá vendo como o reembase de resina com certeza vai melhorar a adaptação dele lá? Vai ficar mais certinho. Isso me garantirá uma performance, uma durabilidade maior se eu precisar dele na boca, sem ter problemas de ficar soltando, porque a adaptação está melhor. Aí agora então eu vou fixar a facetazinha de resina, dente de estoque, no pino, porque daqui a pouquinho no final essa faceta deve sair aderida com o pino. Vamos ver. Outra coisa fundamental, gente, eu gosto de espatular a resina, mexe, põe o líquido lá, no pó que estava aqui e pincela. Apesar de eu falar isso, quem viver verá. Vou cansar de chegar lá na clínica, não tem nego pegando com pincel, que é mais fácil. Pega o pincel e põe aqui. Aprenda uma coisa, quem viver verá, quem daqui a alguns anos no consultório vai lembrar do professor Sidney. Toda vez que você espatula uma resina, ela fica mais bonita. No processo final de acabamento, ela fica mais lisa, sem grandes porosidades. Enquanto que, quando você usa com o pincel, ao final essa área está esbranquiçada, né, aqui em cervical. Claro, você vai falar, mas é palatina, não tem problema, tudo bem, mas se escapar um pouquinho lá para vestibular, vai ficar feio, vai juntar sujeirinha depois. Então, sempre que possível, para fazer um provisório, espatule a resina. Ele dá um pouquinho mais de trabalho, mas na hora que você tiver treinadinho, isso você nem lembra. Fica até mais fácil. É só no começo. Então, posicionando. Leva para a boca. Outro detalhe, nesse momento, principalmente para vocês que estão iniciando, se preocupa em vigiar, cuida dessa situação, vê se o dente está bem posicionadinho, se está alinhado. Não se preocupa com aquela baguncinha que está lá por palatina. Claro que deve estar deficiente. Você não está enxergando. Claro que você não deve ter colocado o suficiente. Mas é primordial que você espere ele polimerizar. Claro, à medida que a resina vai polimerizando, vai tirando, recoloca ele em posição. Mas ele fica alinhadinho. Por que eu estou falando isso? É muito comum
eu observar e aluno esquece com muita facilidade ou demora demais para resolver os problemas, você quer já colocar resina lá por dentro, esquece que aí toca um pouquinho, ele entorta para cá, entorta para lá, o segue, daqui a pouco tá aquele provisório horroroso para fora. E aí não tem jeito de consertar, o jeito é só tirar tudo e começar a desgastar outra faceta e começar de novo. Então, se preocupa primeiro em esperar ele polimerizar na posição correta, depois você pode fazer o que quiser. Pode colocar, tirar a resina por trás, lá na palatina, não vai gerar problema. Mas está garantido o posicionamento adequado, porque aí ele não sai de posição. Ele já está aderido ao pino. Agora, se ela tiver mole aí, você querer vigiar, claro, eu já faço tudo. Eu coloco a resina por trás também, já volto à frente, dou uma vigiadinha, porque eu lembro bem. A gente, depois que tem um pouquinho de horas de voo, você lembra desses detalhes. Não posso deixar muito tempo sem olhar, não. Eu ponho um pouquinho lá, venho, olho, vejo se ele está legal, tá, dou continuidade, volto e vou fazendo isso até polimerizar. Claro, vocês também, daqui a pouquinho, a hora que você fazer 3, 4 provisórios, você já dá conta de vigiar essas situações. Mas no começo é prudente que você lembre disso, para não não ficar triste. Às vezes chego em clínica lá, quando eu chego o dente está lá para vestibular esse aqui, porque ficou vigiando demais lá na palatina, esqueceu, ele veio para vestibular. Eu falo, tem problema não, manda pro Léo Anísio, ele faz um movimento ortodôntico aí e põe em posição. Brincadeira, né? E, na verdade tem que fazer o provisório. Olha lá, né? Então vamos vigiando. Claro aí, polimerizou, vou olhar aqui por palatina, olha lá, ó, que falha grande. Mas agora tranquilo, tranquilo. Agora eu pego, espatulo uma outra porçãozinha. Eu posso fazer 200 vezes esse procedimento, pegar uma outra porção, levar ali que vai aderir bem. Não tem problema. Aí eu pego. Agora, se quiser levar com o pincel, é muito pouquinho, até tudo bem. Tá? Pode levar. Mas normalmente eu espatulo, levo. E eu uso muito aí, eu até falo que eu não consigo entender que vocês gostam muito de esculpir face palatina com espátula plana. Eu acho muita facilidade, eu uso um brunidor, é um que tem, parece, eu chamo ele de ovinho de pato, vocês usam na dentística, eu acho que é para amálgama. Eu acho que é o 33 ou 29, ele tem um cabinho aqui e ele é um ovinho assim. Eu acho que é o 33 da dentística. Por quê? Porque por ele ser bojudinho assim, convexo, né? Convexo. Ele vai deixar côncavo o meu símbolo. Eu passo ele ali, mesmo em resina foto, trabalhar com ele. Gente, instrumental, aprenda uma coisa. Professor sugere instrumental para utilizar. Mas se você se adaptar, se adequar com um diferente daquele, o que tem? O importante é que o trabalho fique bem feitozinho, né? Então não é que porque eu estou falando que eu uso o brunidor que você tem que usar. Se você se adaptar com outro instrumental e fizer com qualidade, tá morta a cocota. É isso que tá certo, né? Mas eu gosto muito desse brunidorzinho porque ele ajuda, ele é convexo, né? Eu tenho uma dificuldade nesse côncavo e convexo. Aí eu passo aqui e ele vai deixar côncavo, porque o símbolo é côncavo. Ele vai me ajudar. Ah, eu tô com ele aqui, ele não tá aparecendo, mas eu tô ajeitando. Vamos ver isso. Ah lá, ó, é esse aqui, ó. Mesmo resina foto, gente. Trabalha com ele pra vocês verem. Bom, acho, né? Trabalha com certo, que vocês sabem. Ok? Claro, estou colocando aí, estou me preocupando em removendo ele de posição. Polimerizou tudo aí, eu vou dar meu acabamento com broca 717, com lixa em cervical e vou reembasar. Não existe provisório que não precise de reembasamento a nível cervical, aí com o pincel, pode ser. Vamos ver se a gente fez nesse. Olha lá, né? Olha o excessozinho lá, ó, tá? Deixar bonitinho para não ficar agredindo gengiva aí. Agora, reembasando já, depois que terminou, tirou os excessos grosseiros, eu vou com um pincel, técnica de pó e líquido, vou colocando em todo o terço cervical, no colarinho cervical lá embaixo, e levo o provisório para ajustar término cervical bonitinho. O ideal é que ao final, depois do polimento, eu passe uma sonda no sentido cérvico, vamos chamar de cérvico coronal ou cérvico incisal, e ela não, ó, a sondinha faça assim, ó, o limite está aqui do dente com o provisório, né? Então passe aqui, venha sem você perceber, sem ter solução de continuidade. Porque se eu vier, a hora que chegar aqui, parou, caiu dentro de um buraquinho ou teve uma saliência,
é sinal que eu deixei excesso ou falta. É importantíssimo isso, que esteja polido essa área para esse periodonto. A gengiva até agradece no outro dia, principalmente aquelas que chegam sangradas quando você faz um provisório assim. Tudo bem? Então, eu posso esse procedimento aqui, eu devo fazer 1, 2, 3, 4, 5 vezes, quantas eu perceber que seja necessário para deixar bem adaptadinho. Pincelzinho bonitinho, com as cerdas bem feitinhas. Outra coisa, macetezinho. Não vai em dental comprar esse pincel, não. Tem uns pincéis maravilhosos lá para dentista que eu acho que até dá para usar aí. Um pincel caro daqui, vai na casa de tinta e fala. E não vai de branco, não. Vai com roupa, porque se você souber que é para dentista, eles arrancam o couro daí. Isso é brincadeira, mas eles parecem que olham meio assim também, né? É que nem a tal da fita venda rosca, que a gente compra e usa muito sobre implante hoje para fechar. É um material mais benéfico para se usar. Mas para começar, você já chama perto do paciente Teflon. Cadê a fita de Teflon? Que é a mesma, né? Mas você usa já o termo Teflon, que é já para ficar diferenciado. E vai lá comprar, não fala para que vai usar não, porque senão daqui uns dias esse preço está lá em cima, né? Mas aqui o pincelzinho, vai lá na casa, vocês mesmos vão usar comigo, compra um 00, que fala que você quer pelo de tigre, né? Pelo de tigre, pelo de Marta. Pelo de Marta também dá legal, tá? O pelinho dele, tá vendo esse cabinho marronzinho? É o que funciona melhor. E aí ele é mais baratinho que você comprar lá na casa de material odontológico. Normalmente eu mando minha secretária comprar uns 6, 8 pincéis de cada vez. Pulei o 7 porque 7 é a conta do mentiroso. Por isso que eu falei 6, 8. Compre e deixa lá na gaveta. A hora que estragou. E olha que eu tenho até um macetezinho. Eu não gosto muito de ensinar macete, mas quando eu tô apertado fora dos cursos que eu não tenho, quebrou essa cerda, você pode entrar com um disquinho de carborundum aqui, que ele tem mais cerda aqui para dentro. Só que cuidado para não cortar a cerda. Corta aqui, faz um. Isso aqui, esse material é vagabundinho, esse metal. Você corta aqui, ó, rodeia ele de um lado para o outro. Aí faz, tira, ele aparece mais cerda. Claro que não vai dar para você usar até aqui, mas um pedacinho vai dar. Não é emergência se perder ali. Eu acho que todos seguem essa técnica de confecção deles, né? Porque a cerda vem comprida aqui para dentro. Então, emergencialmente, se cortar um pedacinho aqui, ainda sobra material para dentro. Ontem eu estava conversando com um técnico que eu ainda vou montar um curso só desses macetezinhos, alternativas viáveis em odontologia. Ou seja, para corrigir os erros quando você faz uma... Porque a gente ensina para vocês o caminho, o norte, os procedimentos que estão em livro, que é o correto. Na maioria das vezes você tem dificuldade de achar os problemas que você encontra, como resolver. Vai provar uma dentadura, a mordida, você registrou a mordida errada, como resolver? Normalmente a gente não tem esses temas. O que me despertou essa atenção foi, eu nem assisti o curso, mas num congresso paulista, congresso lá no Congressão, um colega meu que é dono da Implar de Poços de Caldas, quem é de Poços conhece aquela clínica maravilhosa lá, o Sérgio. Lucídio, o melhor curso que eu já assisti hoje de odontologia, um senhor que abordou só temas assim polêmicos, problemas que você tem e as soluções, os caminhos a resolver, né? Os macetezinhos para você resolver essas situações de dificuldade. Eu ainda vou montar isso, eu tenho bastante coisa, mas não tenho tempo. E, na verdade, isso aí é só com o andar na carruagem, com o tempo clínico que vai te dando essas soluções. Aí então, né, só mostrando, eu vou, gente, calminho que eu vou já acabar nesse caso, viu? E aí, depois que você terminou, polimerizou, olha aqui, depois que você pôs o pincel, saiu o excessozinho, você vai cortar, polir, tudo bonitinho e vai cimentar. Isso aqui, não sei se eu mostrei em alguma vez, ele está saindo com o pino junto. O pininho que eu coloquei está vindo junto, a coroa está trazendo o pino junto. Agora, então, eu vou dar todo o acabamento e vou cimentar, que não vem o caso aqui eu explicitar, com o cimento provisório. Vou secar direitinho lá por dentro, vou colocar uma gaze aqui com isolamento relativo mais absoluto possível. Vou colocar uma gaze, certo? E secar, eu preparo lá, vou secar o provisório aqui fora ele vai estar com o pino, né? Dá para entender isso. Vou pôr o cimento e vou levar para a boca para cimentar, para esse paciente ficar com esse dentinho aí até a gente concluir o trabalho definitivo. Tudo bem? Eu vou, na verdade,